Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir que você dê uma curtida nesse vídeo. Se você gosta desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. E é isso, vamos pro caso de hoje. Hoje vamos falar sobre Arliss Perry, que nasceu com o nome de Arliss Kay Dykema. Ela nasceu em 22 de fevereiro de 1955 em Linton, na Dakota do Norte. Seus pais eram Marvin e Jean Dykema. Quando Arliss tinha 8 anos de idade, sua família se mudou para Bismarck, também na Dakota do Norte. A Arliss, ela era uma jovem cristã, teve uma criação bem protegida segundo seu pai, e ela estudava na Bismarck High School, onde fazia parte da Irmandade de Atletas Cristãos. Ela também era líder de torcida e também tinha um namorado chamado Bruce Perry. Ele era um ano mais adiantado do que ela, então ele se formou primeiro. Depois que ele se formou, ele se mudou para a Califórnia para estudar em Stanford e eles ficaram esse meio tempo em um relacionamento à distância. Foi só até a Arliss se formar também, pois ela também iria se mudar com ele e eles também iriam casar. Em agosto de 1974, ela se forma e em seguida já casa com ele, e é aí que ela passa a se chamar Arliss Perry. Eles então seguem para Palo Alto, que fica na Califórnia, e eles passam a morar numa região que fica dentro do campus de Stanford, em uma área residencial na Escondido Village. Isso muda completamente a rotina da Arliss. Ela ainda não tinha feito amigos, né, não tinha arranjado um trabalho, enquanto o Bruce passava o dia inteiro fora, pois ele trabalhava e já estudava. No início, ela se sentia um pouco solitária, ela sempre mandava cartas para a família, mas aí ela conseguiu um emprego de recepcionista em um escritório de advocacia, e aí ela já não se sentia mais tão solitária, mas ela continuava mandando bastante carta para a família, pois os seus amigos todos viviam em outro estado. O pai da Arliss, ele disse que a primeira vez que ela saiu de casa, assim, já foi para se casar e ainda mudou de estado. Então, ele acredita que ela ainda era muito ingênua pro mundo, assim. Quando foi em 12 de outubro de 1974, apenas com 2 meses de casada, a Arliss, ela queria enviar algumas cartas para a família, e nisso o Bruce aproveitou para ir com ela para eles caminharem pelo campus, fora que já era noite e ele não queria que ela andasse sozinha. Nessa caminhada eles começaram a conversar e aí eles começaram uma pequena discussão, não foi nada sério, nada demais, foi sobre a pressão do pneu do carro. Mas aí nesse desentendimento acabou que a Arliss falou que, eu vou parar aqui nessa igreja, vou orar um pouco. Ela era muito religiosa, ela queria ficar um pouco sozinha. E aí o Bruce disse, ok, tudo bem, eu vou voltar pra casa. E foi o que aconteceu. Eles se separaram aí. A Arliss foi pra igreja e o Bruce foi embora pra casa. Já eram 11h50 da noite quando o segurança do local, o Stephen Crawford, viu a Arliss entrando na igreja. 2 pessoas saíram quase que ao mesmo tempo que a Arliss entrou, eles meio que se cruzaram assim e foi isso. Depois disso não passou muito tempo, o Stephen volta para ver se tem alguém na igreja e ele fala bem alto, daqui a pouco eu vou trancar a igreja, quem tiver aí sai logo. Já era por volta da 00:10 e a igreja foi trancada. Ele não viu se ela saiu, se ela já tinha ido há muito tempo. Ele trancou a igreja. Depois, por volta da 00:15, o Bruce começa a ficar preocupado, pois a Arliss não voltava para casa e ela estava sozinha. Ele foi até a igreja, mas a igreja já estava trancada. Com isso, ele andou um pouco pelo campus para ver se encontrava com ela. Ele sabia que ela não podia estar com ninguém, pois ela ainda não tinha amigos, então ela não tinha meio que para onde ir. Não tinha quem visitar. Ele então decide voltar para casa. Ele pensa que pode ser só um desencontro, mas aí ele chega em casa e não tem sinal nenhum da Arliss. E já era por volta das 3h da manhã. Ele decide ligar para a polícia e relatar o desaparecimento da esposa. Ele explicou aos policiais o que aconteceu, que era para ela estar na igreja, mas ela não estava. Eles foram até a igreja, mas a igreja estava trancada. Eles não arrombaram a igreja. Quando foi às 5h45 da manhã,
o Stephen volta para a igreja, pois já ia dar horário para ele abrir, né, para ficar o dia inteiro aberta. Mas ele percebe que em uma das portas da igreja, uma delas já estava aberta. Nisso ele ficou meio desconfiado, meio apreensivo, mas ele destranca tudo e entra na igreja. Ele foi em direção ao altar, ele viu que não tinha nada de errado, estava tudo certo ali, tudo no lugar, mas aí ele vira para a esquerda e faz uma descoberta terrível. Ele encontra o corpo falecido de Arliss Perry. Ela estava deitada, havia um picador de gelo inserido na sua cabeça. Ela estava parcialmente sem roupa, ela estava sem as roupas de baixo. Ela foi violentada sexualmente com requintes de crueldade. Havia uma vela dentro do seu corpo, além de também ter uma segunda vela entre os seus cílios. A morte de Arliss foi muito cruel. Ela estava dentro da igreja para orar e nunca mais saiu de lá. Ela sofreu agressões e foi estrangulada. Perto dela havia um travesseiro, e nesse travesseiro havia uma mancha de sêmen. Além disso, havia uma impressão latente de uma palma de uma mão em uma das velas. A Arliss, segundo consta, olhando de cima, as pernas dela foram deixadas numa posição formando um diamante, o que se assemelhava a um pentagrama, o que levou muitos a acreditar que a morte dela foi algum tipo de ritual satânico, inclusive a polícia. Essa ideia não era tão absurda, pois no final dos anos 60 existiu aquela seita da família Manson que cometeu crimes brutais por conta de uma série de ideias malucas do líder dessa seita, então não era algo absurdo pensar. Como o Stephen foi a pessoa que encontrou o corpo da Arliss, ele resolve chamar a polícia, óbvio, mas ele fala de um jeito estranho para a polícia. Ele fala: "Ei, temos um corpo aqui." Então eles viram tudo isso que eu relatei para vocês e, óbvio, os suspeitos de cara eram o Bruce e o Stephen. O Bruce, ele sempre colaborou com a polícia, fazia tudo que era pedido, ele deu amostra de DNA. Já o Stephen, ele era meio relutante. A polícia conseguiu uma amostra de DNA, não porque ele deu, mas porque ele descartou um item e a polícia foi lá e pegou. No entanto, os testes de DNA ainda não estavam disponíveis para casos criminais até meados dos anos 80. Então essa amostra ia ficar parada por muitos anos. E fora o DNA, eles não tinham nada. Tinha a palma da mão, mas era uma marca muito latente, como eu disse, e não deu para fazer a comparação com a palma do Bruce e do Stephen. O xerife do condado de Santa Clara também descartou qualquer conexão desse assassinato da Arliss com outros 3 assassinatos que haviam acontecido um ano antes. Assassinatos esses que aconteceram ali na região de Stanford. Como eu disse, o marido da Arliss, ele era sim uma pessoa de interesse, um suspeito, mas ele logo foi descartado. A teoria inicial é que a Arliss teria ficado trancada com o seu assassino, que fez o que fez, e em seguida ele teria fugido por essa porta que estava aberta, ele teria forçado por dentro e fugido. Mas infelizmente o caso acabou ficando parado por muitos anos, pois a polícia não tinha para onde seguir. O caso parou até 1979, quando um deputado do xerife ali da Dakota do Norte recebeu uma carta de ninguém mais, ninguém menos que David Berkowitz, um criminoso que estava atrás das grades por uma série de assassinatos em Nova York que começaram a partir de 1976. Ele era conhecido como o Filho de Sam. David mencionou o assassinato de Perry em algumas cartas. Nessas cartas, ele sugere ter ouvido detalhes do crime de Manson II, o suposto culpado. Maury Terry, um repórter investigativo, observou que David ofereceu informações sobre o caso sem lhe ser solicitado, escrevendo em 1979 o seguinte: Arliss Perry, caçada, perseguida e morta. Seguiu para a Califórnia, Universidade de Stanford. Isso levou algumas pessoas a acreditarem que a morte dela estivesse ligada com o ocultismo, já que, para quem não conhece o David, ele dizia que era ordenado por um demônio que vivia em um cachorro a cometer os assassinatos que ele cometia. E aí, após a morte da Arliss, surgiu um boato ali na cidade de Bismarck que lá acontecia algum tipo de culto e que ela teria ido lá com um amigo para tentar converter essas pessoas ao cristianismo.
Esse foi um boato que se iniciou lá. E nisso, ela deveria ter visto algo que não era para ter visto, e essas pessoas do culto teriam seguido ela até a Califórnia, mas isso é só uma suposição. E quando foi em 1981, uma pessoa chamada Ken Kahn recebeu de novo as cartas. Foi ele que recebeu a primeira, e aí em 81 ele recebeu de novo. E aí, novamente, essas cartas, que também foram enviadas pelo David, diziam mais coisas sobre o assassinato da Perry, da Arliss Perry. O David disse que participou de uma reunião de culto no Queens, que fica em Nova York, e alguém se levantou durante essa reunião e alegou tê-la matado. E aí o Kim Kahn disse: então vamos para Nova York investigar isso direito. Chegando lá, o David não revelou nada, ele não falou quem seria essa pessoa que alegou ter matado a Arliss. E nisso, os investigadores chegaram à conclusão de que o David só estava enrolando ele. O caso permaneceu parado por décadas, até que em 2018, após 44 anos, a polícia teve novos avanços. Com novas tecnologias, a polícia pôde fazer novos testes de DNA. E adivinhem só, o DNA encontrado na cena do crime batia com o DNA do Stephen Crawford, o segurança que trabalhava no campus naquele dia, que trancou a igreja. E quem era o Stephen? Ele era um veterinário militar que já havia sido um policial armado. O seu trabalho havia sido reduzido à segurança desarmada, o motivo nós não sabemos, mas era algo que lhe deixou com muita raiva. E ele descontava essa raiva furtando itens da universidade, como arte das bibliotecas de Stanford e do departamento de antropologia e livros raros. Quanto à morte de Arliss, foi um passo muito além. Ele era um psicopata homicida, mas a dúvida que fica era se Arliss foi a sua única vítima. E aí vocês lembram que eu falei de outros 3 assassinatos que aconteceram um ano antes da morte de Arliss? Que os investigadores disseram que não havia ligação? Pois é. Esses assassinatos eram de Leslie Mary Perlove, de 21 anos de idade, em 16 de fevereiro de 1973. Ela era graduada em Stanford e trabalhava ali na região. Ela foi estrangulada e havia uma meia calça dentro da sua boca. Sua saia ela estava para cima, então ela também estava parcialmente nua. O próximo assassinato foi em 11 de setembro. David Levine, de 19 anos, foi encontrado esfaqueado por 15 vezes ao lado da biblioteca de Meyer. Depois, em março, já em 74, Janet Ann Taylor, de 21 anos de idade, também foi encontrada estrangulada em uma vala na Sun Hill Road. Em 28 de junho de 2018, quando a polícia foi até a casa de Stephen para prendê-lo, eles anunciaram para Stephen que estavam lá para cumprir um mandato de busca. Creio que eles devem ter mencionado o nome da Arliss, mas o que aconteceu a seguir foi que quando os policiais entraram, Stephen Crawford estava sentado na cama segurando uma pistola. Os policiais recuaram e no mesmo momento, Stephen, de 72 anos, tirou a sua própria vida com um tiro na cabeça, encerrando assim esse caso, deixando muitas dúvidas, como o porquê de matar Arliss e ainda ter usado um picador de gelo. Uma pessoa sai com um picador de gelo assim no trabalho. Enfim, também é uma coisa estranha que ele fez, além dos requintes de crueldade. O Stephen foi declarado morto ainda ali no local, e apesar dos pesares, ele não foi preso, mas a família agora sabe quem é o culpado. A família agora tem um nome, pelo menos. O pai da Arliss, infelizmente, ele faleceu meses antes, em 16 de março de 2018, aos 91 anos de idade. A mãe dela, creio que ainda está viva, não encontrei informações, mas quanto ao Bruce, hoje ele é um psiquiatra renomado e professor em Chicago. E assim a gente encerra mais um caso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo, de se inscrever no canal. Eu te vejo na semana que vem.